aconteceu em aniversários na casa dessa amiga, né, Vânia? Nossos filhos eram crianças. E aí depois eu fiz o curso de jardinagem no Solar do Rosário, daí a Vânia fez também, e daí essa amiga nos uniu de novo, e daí nós também, isso, Yara, isso mesmo, bem lembrado. E daí, né, Vânia, é um caminho sem volta. Aí agora, nos 2 últimos anos, a Vânia esteve na Inglaterra, que ela foi com a filha e o marido foram estudar, e ela não queria ir, né, Vânia? Imagina, se não queria. Aproveitou para estudar também um pouquinho, né? E aí ela voltou e, como a gente sabe que ela gosta de estudar, ela gosta de dar palestra, ela tem jeito. Então a gente já aproveitou, né, Vânia? Tá na hora, né? Então hoje ela vai nos mostrar esse paisagismo, que é um paisagismo um pouquinho, no fim das contas, né, Vânia? É voltar As origens. às origens. E a Biel vai fazer a gentileza de gravar. Tá? Boa tarde. Gente, a princípio eu tenho que agradecer aqui algumas pessoas, porque eu tenho receio de no final da palestra eu ser atropelada pelo tempo e não conseguir registrar. Eu estava comentando antes da palestra que é um desafio para a gente quando vem fazer uma palestra, porque nós temos que fazer uma busca fotográfica muito grande para que a palestra fique interessante. E hoje vocês sabem que tem a questão muito séria do direito autoral. Então nós saímos aí pedindo a colaboração das colegas, e eu tive aqui de várias, né, principalmente fotografias de viagens, quando vocês fotografam jardins, que muitas vezes são jardins especiais, através dos quais sempre a gente aprende um bocadinho. Então, meus agradecimentos especiais, começando pela Marilda, Jussara, Verônica, Marilice, Neuci e Ana Terezinha, que eu não estou vendo aqui, acho que não veio. E Ana Terezinha, que todas colaboraram com fotos. Se eu esqueci alguém, eu não vou usar todas as fotos, mas com certeza a Jussara, não falei Jussara, não falei? Não vou usar todas as fotos, mas vão ficar no meu arquivo. Lembrei agora a Nete, a paisagista desse jardim. Gente, enquanto não começa, eu quero dizer a vocês que muitos dos conceitos que vou apresentar aqui, se não praticamente todos, são baseados em 2 cursos de paisagismo que eu fiz. Um deles, do Gustavo Winter, em Olambra, um curso excelente, quem tiver a oportunidade de fazer vale a pena. E o outro foi durante a pandemia, eu na Inglaterra, eu tinha que aproveitar de alguma maneira os conhecimentos daquela turma lá em termos de jardim. Então eu fiz um curso online no RBGE, que é o Royal Botanic Garden of Edinburgh, na Escócia. Então, são esses os conceitos que eu vou apresentar, tá? A apresentação está dividida em uma pequena introdução, que é mostrando para vocês e tentando fazer pensar da onde vem a inspiração para esses jardins. E por que determinados jardins causam na gente uma sensação muito maravilhosa, de um prazer incrível, e muitas vezes a gente não sabe explicar por quê. Na parte do jardim propriamente dita, nós vamos falar sobre o desenho, primeiramente. O desenho, que pode ser visto também como uma concepção, o pensar, o planejamento do jardim. Depois nós vamos falar como que nós combinamos essas plantas. Isso é uma arte incrível também, né? Como é que nós vamos combinar essa variedade de plantas. Depois vamos ver algumas dicas de paisagistas. E vamos terminar com um jardim nativo, que uma grande parte desse jardim nativo vai contradizer alguns dos princípios que nós vamos apresentar aqui. Mas é justamente para dar essa mexida na cabeça de vocês e fazer a gente repensar um pouquinho
o que é um jardim, o que é o jardim que nós queremos, né? Como é que nós vamos interpretar os jardins que nós visitamos. Paisagismo, né? A técnica de projetar, planejar, fazer a gestão e a preservação de espaços livres, sendo eles públicos ou privados, urbanos e não urbanos. Visa, em suma, organizar a paisagem. O paisagismo planeja os espaços verdes, enquanto a jardinagem executa, né? E onde é que ficamos nós nessa história toda, né? A gente costuma dizer que nós somos, assim, jardinistas, entre aspas, né? Porque nós acabamos pensando e, muitas vezes, executando os nossos jardins. É verdade. O que é jardim? Alguém arriscaria me dizer o que é jardim? É a natureza organizada segundo a nossa conveniência. E isso não deixa de ser, né? Uma organização tem uma interferência humana e tem uma utilidade, né? Esse senso de utilidade do jardim também é importante e é interessante. Alguém mais gostaria, antes de a gente apresentar um conceito aqui? Jussara? Ah, porque você tem um jardim, né? O que é jardim para você? O que é um jardim? Eu acho que é aquilo que onde a gente se realiza, né? Afetivamente, com afeto, pelas plantas, né? Pela beleza, pela organização. Eu acho que é isso. Isso, a Jussara colocou outro aspecto. Olha que bacana, né? O aspecto emoção. Aquela sensação boa, né? Nossa, que coisa boa, muitas vezes um aconchego, uma aura diferente. E para mim, muitas vezes, uma proximidade com o divino. Não, esse aí é melhor. Vamos para frente. Estava querendo tirar É um espaço planejado com o objetivo de cultivar, exibir e apreciar plantas e outras obras da natureza, como insetos, aves e demais animais. Gente, isso é importantíssimo. Essa junção de flora e fauna. É muito importante a gente sentar no jardim, contemplar não só as plantas, mas a fauna. Além do aspecto estético, o jardim hoje deve atender às necessidades do ser humano e procurar dar bem-estar às pessoas. Então, Maria Teresa falou as necessidades do ser humano. É fonte de alimento para o espírito e também para o corpo. Vamos fazer jardins produtivos, nem que seja o canteirinho das ervas, né? Aquele aroma também da erva com os aromas das flores também é importante no nosso jardim. Agora vamos mostrar os jardins, pode adiante. Então, esse é um exemplo de um cantinho de um jardim, tá? Uma mesa para receber, né? Um lugarzinho gostoso para falar com os amigos, contemplar a flora e a fauna. A outra? E esse é o meu jardim atrás. Eu quis mostrar essa foto porque, pelo aspecto finalidade. Essa foto, o meu filho com o meu neto no colo e a minha nora, no final do ano, eles estavam com Covid. Quer dizer, a minha nora estava com Covid, o meu filho não, ele está de máscara, ó, e eles protegendo ao máximo o bebê, e ela com medo de contaminar eu e o meu marido, ela fazia questão de fazer todas as refeições no jardim. E ainda tirava foto e mandava para as amigas. Foi muito bem. E eu fiquei feliz da vida, claro, né? A próxima, por favor. Você não pegou? Eu peguei na Inglaterra. Ela é mais fina ainda. E como é que a gente cria um jardim, gente? É uma mistura de ciência e arte. E eu estava lendo esses dias sobre o Gulli Marx, e ele dizia que ele primeiro era um artista.
Ele pintava o quadro, ele fazia cerâmica, ele imaginava o jardim e a tela, o pincel e as tintas seriam as plantas, o solo e o terreno, o solo. Tá? Então, é por isso que ele fazia jardins assim também encantadores, né? Antes ele era um artista. Desculpe interromper, mas é bem interessante isso. Na aula que nós tivemos lá na FAI outro dia, uma professora trouxe essa faceta do Burle Marx, e é bem isso. E ela colocou em 2 slides um quadro e um jardim. É praticamente a mesma coisa, o mesmo traçado do quadro está mostrado no jardim. O projeto é o quadro, né? E o jardim que daí ele implanta. Não é o projeto, mas ele se baseava numa tela, um quadro. E muitas vezes ele não tinha um projeto, né? Ele executava na natureza. Dizem que aquele projeto magnífico da Fazenda Marambaia, em São Paulo, ele executou na natureza, né? Bem isso. Pode até ser porque a princesa Greta Student no Wasterival, ela desenhava com a enxada os canteiros. Bom, e nós onde ficamos nessa história, né? A gente procura estudar, procura ler, procura ver os exemplos desses caras famosos, visitar jardins bonitos, viajar e aprender com as amigas, né? Vamos ver, né? Aí essa é uma viagem, né? Foi uma viagem muito legal. Nós fomos com a dona Regina para a França somente para visitar jardins, um grupo pequeno, e ela foi a nossa guia aqui no Villandry, tá? Ela nos guiou por vários jardins. Nós ficamos em Paris, mas ela nos guiou por vários jardins. Pode seguir. Essa é a mestra da nossa mestra, que é a Greta Stutzer, que era proprietária do Wasterival. Ela, essa foto nos áudios tempos, lógico, e ela num jardim maravilhoso que ela criou. Aqui outras também com quem a gente aprende bastante, né? Nossas amigas. E a lá do fundo é a paisagista do primeiro slide. Então essa é uma outra viagem, foto da Marilda, acho que é tua, né, Marilda? Do Inhotim. Né? Vejam bem os movimentos curvilíneos e as plantas bromélias, bem interessante. Segundo. Esse é o sítio do Burle Marx, também é fantástico aí. E fantástico sempre no Burle Marx, ele foi premiado na segunda Bienal de São Paulo, em 1953, muito pelo projeto dele, que foi o da Fazenda Marambaia, que eu vou mostrar mais no final. Mas o grande elogio foi a integração perfeita que o Burle Marx fazia entre jardim e natureza. Como não deixar o jardim alienígena, né? Porque isso parece tão óbvio, mas não é tão simples assim, não. Isso pode ir adiante. Aí também, no sítio do Burle Marx, foto da Marilda. Ali à direita está aquele eucalipto arco-íris, lembra? Enorme. Pode falar. Esse é o, vocês sabem o jardim qual é? Essa foto tem alguns anos. Eu fiz questão de mostrar para vocês perceberem a integração total do jardim da nossa mestra com a paisagem. Olha o fundo, o background como era. Hoje mudou, né? Mas era. E o equilíbrio, né? Olha o equilíbrio. Podendo adiante também. Aqui, essa foto para a gente relembrar, que foi dessa viagem que fizemos juntas, né? E esse lá em cima era o quarto, onde ficou hospedada a dona Regina, quando estagiária no Wasterival. Então lá, sem dúvidas, dona Regina aprendeu demais, e a gente sente, e muito, não sei se a Marilda pode dizer, sente bastante a influência do Jardim Wasterival no Jardim da Dona Regina. Então, a outra pode ser. Essa é a foto do Wasterival. Vocês têm uma ideia? Nós, nessa época que nós visitamos, né? Essa foto aí tem. Pode seguir. Bom, a criação do jardim
ensinar a arte é muito complicado, né? Porque tem o talento de cada um. Não obedece a leis, ou seja, criatividade não tem regra, mas tem alguns princípios que ajudam a construir a personalidade do Jardim Arte. Então veja, algumas dicas, principalmente quem trabalha com paisagismo e como a Célia, né? Que dá para pensar, mas é claro, tem muita gente que não se limita a esses princípios, a essas regras, e consegue fazer jardins belíssimos, fora de determinados conceitos aí que nós vamos falar. Pode seguir. Essa é a primeira parte que nós falamos, que quando falássemos do jardim, nós vamos falar sobre o desenho propriamente dito e depois sobre a combinação das plantas. No desenho, nós vamos falar sobre movimento e ponto focal, escala e proporção, equilíbrio, ritmo, simplicidade e unidade. Movimento. A forma retangular, longas formas retangulares, sugerem e encorajam o movimento. E isso é verdade, né? Olhando essa foto aí, a gente já sente vontade de continuar andando, né? De entrar e continuar andando. E vale a pena, viu? Porque esse jardim é o Sissinghurst, no interior da Inglaterra, fica na região de Kent, é um jardim também maravilhoso. Pode ir, gente. Esse é o Jardim de Barraia, uma foto da Marisa Gortz, que ela teve lá recentemente. Também esse movimento retangular ali na escada, e a própria escada ali conduzindo lá para o templo, né? Também encorajam esse movimento, apesar de que a escada pode assustar alguém. Né? Pode seguir. É aquela mesma da primeira foto, né? Um movimento retangular. Já as formas circulares e quadradas são estáticas, tá? Não quer dizer que sejam feias, né? Esse é um jardim belíssimo, também Jardim de Luxemburgo, em Paris, mas é um canteiro, ó, circular. Eu lembro que quando eu comecei meu curso de paisagismo, no Solar do Rosário, a Luciana Brandão, eu mandei uma foto do meu jardim, né, Jussara? A Jussara lembra bem do meu jardim, ele tinha uma bola, assim, um círculo no meio, que eu sempre colocava naquele círculo plantas, flores anuais, né? Então, volta e meia eu tive que trocar aquilo, né? Que é algo também bem questionável, né? E quando eu mostrei para ela aquilo, eu falei assim, olha, tenta fazer essas plantas caminharem assim, alguma coisa. Mas como que é isso? Não, tenta dar um movimento. Ela não quis fazer uma crítica assim mais direta, né? Mas fazer eu pensar. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Como é que eu ia fazer aquele movimento? Né? Mas acabei arrancando o seu fora. Aí é outro canteiro belíssimo também, vamos segurar, também com essa estátua maravilhosa. Outro mesmo jardim. Pode seguir. Não. Aqui forma quadrada, né? Esse no Jardim Citroën, em Paris. Precisa mais nada, né? Pode seguir. E agora as formas curvilíneas, né? Usada mais nos jardins informais, no jardim inglês, né? Burle Marx trabalhou muito, e sabiamente, né? Burle Marx, o pai do modernismo no paisagismo no Brasil, né? E as formas curvilíneas, sem dúvida, sugerem também movimento, como as retangulares longas, e criam mistério. Esse mistério que é muito legal, né? Você não fica doido para saber o que tem atrás ali daquela curva, né? Dá uma escadinha. O que tem ali atrás? Dá uma olhada. Pode seguir. Aí também. Esse é o RBGE, na Escócia, em Edinburgh. Esse jardim também é espetacular. Esse curso que eu fiz online, depois os alunos fazem estágio nesse jardim. Olha, o relevo, que maravilhoso. E fica lindo o desenho, né? Nossa. Podem ver que é muito semelhante ao desenho que eu vou mostrar aí do Basterival. Não sei se está aqui. Pode seguir.
Jardim da Dona Regina. Tem um tempinho também essa foto. E aqui é o Nuvas Terival. Olha só o movimento, né? No Viline, como ela desenhava os canteiros, aí dá para ver bem isso. Ó. Começava sempre pela árvore, pela vegetação de maior porte, depois vinham os arbustos e depois vinham os preenchimentos, né? E ela fazia tudo penchado, você falou? Tudo penchado. Eu fiquei bobo, porque eu perguntei para a jardineira, quando a gente estava visitando o jardim, né? E Didier também estava junto. E eu falei assim, não, mas eu estava tirando foto no ângulo, daí ela falava assim, não, mas vira para cá. Aí eu virava, não, mas vira de costas. Aí eu virava, e era lindo de todo jeito. Porque diz que o jardim tem que ter verso e inverso, né? Frente e verso. Ele tem que ser bonito quando eu olho assim e quando eu faço isso também, né? Então, e o jardim dela, em todos os ângulos que você olhava e você fotografava, era bonito, né, Maria? Quem conhece aqui, quem visitou? O meu só tem um ângulo. Desenhando o jardim, ponto focal. Isso aí também é algo interessante e fica mais fácil de a gente pensar os nossos jardins, né? O que é esse ponto focal? Aonde o nosso olhar se dirige, aonde há um interesse e que faz com que você queira caminhar até aquele ponto para ver melhor, ou seja, uma planta especial, ou quero ver que árvore é essa, nossa, que florada, nossa, que estátua interessante, nossa, tem um lago ali, enfim, esse foco de interesse, tá? Estátua, relógio de sol, escultura, um banco, lagos, árvores, arbustos, repetir lagos aí, paisagens no entorno, ou templo, como era o caso daquele lá de Bahá'í que eu mostrei para vocês. O ponto focal, vocês lembram aquela escada lá? Levava no templo. Esse é o Demon's Garden, no interior da Inglaterra também. E no caso ali está ali o banco. Ó. Esse banco azul era a característica desse paisagista que morou no Demon's Garden e que foi responsável pelo modernismo no paisagismo na Inglaterra, John Brooks. Ele usava sempre bancos azuis. Bancos azuis era a característica daquele tom de azul. Interessante, né? Porque ele, de fato, está Ficou vivendo no bacana, banco, ele E jogou, e olha, o senhor olha com tanta coisa maravilhosa aí. é um ponto focal É. mesmo. E aí, no caso, essa construção, pena que essas flores, vocês estão vendo aqui, começou só aqui, né? Ela ainda não tinham florescido, então, mas são aquelas wildflowers que eles usam muito lá, semeiam, né? E muitas vezes elas se auto-semeiam, não há necessidade de ficar semeando todo ano. Esse aqui também é no RVGE, na Escócia, em Edinburgh. E aqui, ó, para onde está indo o nosso olhar, né? Para aquele tantinho de água lá no fundo, tá vendo? Ó? Pode passar outra que você vai ver bem, ó. Tá vendo? Ah, essa é a minha filhota Marilda andando lá, ó, pro lago, viu? A Raíssa andando lá pro lago. E o laguinho. Bacana, né? Então, escala e proporção. Gente, isso parece algo tão óbvio. E como é fácil sair dessa proporção. Aquela história do peru dentro do pires. Sim. Né? Às vezes uma casa gigantesca, um jardinzinho assim com aquelas flores, tudo anual, né? Então fica um troço totalmente desproporcional. Ou aquela situação que nós plantamos as plantas mais altas na frente das mais baixas. E isso não é difícil de acontecer. Porque muitas vezes, principalmente para nós sejartianas, né? Que o nosso cultivar costuma ser sempre um sucesso, né, Maria Teresa? E a gente planta lá um arbusto cuja previsão de crescimento seria que 2 metros, 2,5, ele vai para 3, 3,5, e daí já dá uma desequilibrada e a gente tem que repensar essa escala. Esse daí é um exemplo que eu acho, né, dentro da escala e da proporção. Que tanto você olha daqui, como você olha do outro lado, olhando daqui para lá, ou se olhar de lá, daqui para lá, eu vou ver a proporção e
o movimento aí harmônico, concorda? O equilíbrio, peso visual entre os lados de um eixo ou linha de visão. Pode ser simétrico, quando os lados são iguais, como se fosse reflexo da imagem de um espelho, então é característico dos jardins formais, e assimétrico, quando os lados não são idênticos. Característico dos jardins informais, muito dos cottage garden, né? Esse é um exemplo de jardim o quê? Simétrico, formal, né? Então veja bem, se nós traçarmos um eixo, uma linha no meio, vocês vão ver que é reflexo da imagem. O jardim de Bahá'í também, foto da Marisa Costa. E veja lá o ponto focal, que incrível, né? Olha, quanta coisa para você olhar, até em termos arquitetônicos. Mas teu olho vai lá para o tempo. Com certeza. Né? Esse aqui outro exemplo também de jardim simétrico, formal, né? Um lado bem semelhante ao outro. E esse já cai no exemplo de jardim informal e o assimétrico, né? O equilíbrio assimétrico. Veja bem, se nós traçarmos uma linha no meio, nós vamos ver o quê? Que tem, os lados não são idênticos, mas tem o mesmo peso visual entre os lados. Concorda? É o jardim de John Brooks, não sei. O ritmo, essa noção aí para mim também foi novidade, esse conceito que eu vi dentro desse curso do RBGE. Que o jardim, eles dizem que o jardim tem que ter uma pulsação, como se fosse uma batida. Então o que é isso, né? Pode ser obtido como? Pela repetição de plantas em determinados intervalos. Aí, ou a mesma planta, ou uma planta cujo peso visual seja semelhante. Ou a repetição de alguns artefatos usados no jardim. Vamos ver alguns exemplos. Aqui, esse é o Jardim das Mulheres, que nós visitamos naquela viagem à França, né? Então, essa topiaria dá uma pulsação, concorda? Ela se repete, né? Dá uma batida, ó. E até essas flores aí, de certa maneira, essas flores azuis aí, iguais, também dão uma, né? Primeiro a gente pensa nessa topiaria, dando essa pulsação, né? Depois o nosso olhar descendo, a gente pode sentir isso também. Bahá'í, dado pelas coníferas, concordam? A pulsação aí, dada por essas coníferas. Aqui, Citroën, eu entendo que ele foi dado não só pelos áceros vermelhos, mas pela própria disposição da construção arquitetônica aí do jardim, né? Aonde isso vai? Qual o outro? Anterior é o Citroën, em Paris. Jardim Citroën. Esse daqui, gente, é um cara que, assim, eu não vou falar hoje. Piet Oudolf é um cara que hoje faz o maior sucesso na Europa, é um holandês. E ele fala também nesse ritmo, nessa batida, e ele faz essa batida aí com o quê? Com as cores. Com capins. Porque ele adora trabalhar com capim, e ele usa muito o capim, esse capim, dando essa batida. Não é o cottage? Não. O estilo do jardim? É um estilo. Na verdade, olha, sabe o que o Piet Oudolf fala? Que tudo isso que a gente está conversando, ele revoluciona tudo. Agora, fazer isso daí, gente, não é brincadeira. Ele tem uma nursery próprio, quer dizer, ele cultiva as plantas, vende, só trabalha mas basicamente com grasses e perenes. Então ele é considerado o responsável hoje sobre o New Perennial Movement na Europa, onde você trabalha com herbáceas, perenes e capins.
e fazem esses quadros. Para mim, um quadro impressionista, né? É. Então vamos adiante. A Ju está me lembrando, nós temos que correr. Outra característica é a simplicidade. A simplicidade no jardim pode causar um significativo impacto visual, apesar de que nós, sejatianas, adoramos um monte de planta, né? E acho mesmo que nós temos que ter uma variedade grande, porque natureza é isso, né? Natureza é isso. Seus elementos são pequena variedade de plantas, paleta de cores limitadas e formas geométricas simples. Pode seguir, não? Esse é um exemplo dentro do jardim do Sissinghurst, é uma parte do jardim que é isso daí, ó. É a clematis na parede, nessa paredinha maravilhosa, né? Com esses artefatos aí dos vasos e esse banco, esse pequeno gramado. Pode seguir, não? Bela? Sim. Então, aqui eu queria dar um exemplo. O que acontece? Aí. A outra. Aí. Não que essa casinha seja básica, né? Nada disso. Mas é assim, ela tem as casas na Inglaterra, em geral, tem uma área de jardim muito pequena, principalmente à frente da casa, né? Essa é a porta de entrada e depois dessa flor aqui tem a rua, né? Então veja, o que eles fazem? Eles colocam sempre uma flor de impacto nessa entrada. E é por isso que as ruas ficam tão lindas, né? Tem sempre muita flor. Então tem essa florada e depois só algumas espécies ali, mas nada. Se basta. A outra igual. Aqui é outro exemplo. Na verdade aqui é uma entrada que tem uma casa para lá, outra casa para lá, outra casa mais no fundo. Então, e essa vegetação aí que ornamenta tudo muito bonito. Outro exemplo. Pode seguir, não? Unidade. Ao pensar e projetar o jardim, a meta principal é atingir uma unidade entre os elementos que compõem o jardim, bem como com o ambiente ao seu redor. Essa unidade traz harmonia e beleza ao jardim. Resumindo, não vamos misturar uma porção de coisa no nosso jardim, gente, e muitas vezes coisa que não tem muito a ver com a linguagem do jardim, né? Se vamos usar madeira, pedra bruta, tudo bem, isso combina com o jardim, vasos em terracota. Agora, certas coisas, se a gente começar a misturar muito, fazer muito círculo rodeando planta, aí já começa a ser muita informação, né? E a preocupação de adotar uma linguagem única. Então, veja bem, esse jardim foi montado dentro do RGE em homenagem à rainha, porque a rainha ia fazer uma visita e ela ama rosas, né? Então, veja bem, é uma construção em pedra, o calçamento em pedra bruta, rosas, salve azul e tinha um canteiro lá no fundo que não aparece aí com lavanda, que são as plantas que a rainha tanto gostava. Tá? E tem uma linguagem única, concordam? Tem uma harmonia e uma linguagem única. Assim, a linguagem você diz em termos de altura, essa linguagem, na verdade, em termos de material, e muitas vezes em termos da combinação de plantas que você usa, né? Agora, apesar de que essa combinação de plantas é um pouco relativo. Por exemplo, o Tony Bax, ele diz o seguinte, que pinheiro não combina com palmeira. Eu particularmente acho que também não combina, né? Mas isso também é algo, tá? Mas para pensar, você vê que esse aí é outro jardim, olha. Esse jardim, dentro do Harlow Garden, outro jardim no interior da Inglaterra, ele foi feito somente para essa série Gardens Through Time da BBC, que era uma série que falava sobre a evolução dos jardins durante os anos na Inglaterra. E esse jardim foi montado. Veja só a linguagem também. O banco de madeira, as rosas, as flores do cottage garden inglês, o vaso lá em terracota. Tem uma linguagem única, né? Agora, esse é outro jardim. Está dentro do Demons Garden essa casa, né? Veja bem,
essa planta, essa árvore na frente, uma bétula, tá? Que é bastante usada na Europa, porque a folha se modifica, no outono ela fica bronze, né? Na primavera mais verde, no inverno ela cai, é decídua. E vejam bem a harmonia da construção, do lago, aqui são pedriscos, e a única área de gramado que tem esse jardim é essa daí perto da casa, o resto é basicamente pedrisco. Esse é perto daquela casa que a gente acabou de ver. Agora nós vamos entrar na combinação das plantas, falando um pouco de cor, forma, textura e composição. Essa foto, eu acho que é da Neuci ou da Marilise? Neuci? Acho que não é tu? Ou é da Neuci? Agora já. Olha, a cor interfere no humor do jardim, usada para criar o clima. Ah, eu quero um jardim mais calmo, mais reflexivo, ou eu quero um jardim alegre, que levanta assim, o espírito. Então aí, cores quentes como laranja e vermelho criam uma vibrante e excitante atmosfera, enquanto as cores frias, como rosa e azul, criam um ambiente relaxante e propício à meditação. Essa é uma cor vibrante, né? O amarelo e vermelho. Pode seguir. E esse é o jardim, ó. Não dá vontade de sentar ali, ficar pensando, meditando. Primeiro princípio da teoria das cores. Tem maior efeito uma massa de uma só cor que uma mistura de cores, né? Se a gente falar isso para o Peter Aldolf, ele vai dizer que... mas o Burle Marx praticava muito isso, concorda? Fazia aqueles maciços assim. E quando a gente quer dar um destaque, né? Veja bem, se eu vou plantar sálvia, se eu planto uma caixinha de sálvia, já misturo outra coisa aqui, aquilo acaba se misturando e não parece nada, né? Então é essa a ideia. Foto da Marilda, não? Aí é na Holanda, né? É, porque o Keyhoff, né? E aqui é no Inhotim, né, Marilda? É. Também trabalhando os maciços, bem como trabalhava o Burle Marx, né? Olha. Esse é do Orsini, né? Oi? Esse já é Inhotim. do Orsini. É, Orsini. É do Orsini. O Orsini também trabalha nessa técnica de... Sim. Porque na verdade ele seguiu muito a inspiração do Burle Marx, né? Porque na verdade o Burle Marx ele não projetou em Inhotim. Mas o que acontece? O Burle Marx era muito chegado ao Bernardo Paz. E foi nessa troca de informação que eles foram montando o jardim. E graças a Deus, a ideia do Burle Marx, o conceito, foi Isso aí é bem Burle Marx. esse inhame em preto, né? E atrás é o helicone, o pessoal da helicone aí, parece o helicone. Parece que sim. Parece que Em cima o filodendro ali subindo, maravilhoso. Então tá. Segundo princípio, é melhor alternar as cores que misturá-las. Porque quando a gente mistura, fica aquela pode passar para o outro. Muita informação. Então veja, aqui vamos alternar o amarelo lá, o amarelo aqui, e nós estamos alternando, e não pode passar o outro, Bel. Ó, não, desculpa, o outro. Esse aqui, vejam bem, à esquerda tem uma mistura maior que na direita, tá vendo a diferença? A Marilda sabia que eu precisava de uma foto assim, então ela foi lá no Giverny, tirou essa foto e a foto chegou lá. Essa é do Giverny? É do eu gosto Giverny. disso, mas os dois são lindos, né? Eu sinto muito, Vânia, mas eu gosto de Da mistura? Então aí vocês fiquem à vontade, ó. Podem. Mas com as cores que se harmonizem entre si. Sim. Lógico, né? Margaridas com amarelo e né, o branco. Esse é um exemplo, agora vamos mostrar o outro. Esse aqui, ó, veja bem, já isso aqui, ó, tá vendo, ó? A mistura, Uma mistura. né? Uma mistura bonita. Aqui também tá uma mistura, ó. Né? Mas veja a diferença para você identificar. Aqui também é uma mistura, ó. Né? Mas harmoniosa. Que tem uns que não são. E harmoniza Tem com os... maciços. Tem uma cor só. Maciço de uma cor só. Ele é como são flores baixas, ele não fica muito estático, né? Não é um que tem. E o movimento é para trás, né?
Ele é um jardim muito estático, muito... Esse é o Busch Garden, né? No Canadá. Eu não conheço, mas a Marilda, se quiser falar um pouquinho sobre ele, mas... Esse daí, assim, eu vou dar a minha interpretação, né? Eu acho assim, isso daí é uma pedreira. E daí a família que adquiriu a pedreira foi construindo isso daí, claro que eles queriam algo turístico, né? Então, quanto mais colorido, quanto mais planta tivesse, eles entendiam que ia ter mais sucesso, né? Agora, veja bem, parece que é muito plástico, você não acha? Sim. Olhando assim, Sim. parece que é uma coisa assim... Não, quando a gente fala de efeito visual e tudo o que nós estamos falando, não é isso é o certo ou isso é errado. Nós estamos falando do impacto visual. Veja bem, aqui você tem que olhar um pouquinho para identificar as cores, né? Já os maciços ali, de uma só cor, você já bate o olho, Se tivesse tudo misturado, estava lindo. Bem, esse é um conhecido velho nosso, né? O disco das cores, mostrando aí as cores primárias, amarelo, vermelho, azul, as cores binárias e as cores complementares, que são as cores opostas ao disco. O que isso interessa pra gente? Quando você fala em cor binária, que são as cores isso, que são as cores formadas da junção das complementares, né? Quando você fala, eu queria dizer outra coisa, quando você fala em cor próxima aqui, em combinação próxima, você fala numa combinação de um menor impacto visual. E quando você quer casar, pá, aquele impacto assim, aí você vai usar as cores primárias. Você vai jogar o amarelo com o roxo, você vai jogar o laranja com o azul, ou você vai jogar o vermelho com o verde. Por isso que o vermelho no jardim causa tanto impacto, né? Você entra, tem um monte de planta, mas se você tem um canteiro ali com planta vermelha, teu olho vai direto para ali. Pode mudar. Cores complementares, opostas. Essa foto, eu acho que foi a Eliane que tirou essa foto aqui, ó. Eu peguei lá no grupo do Sejarte. As cores complementares são opostas no disco e criam contraste. Verde com vermelho. E as adjacentes já criam harmonia, né? Um ambiente de mais tranquilidade, aquelas primas ali à direita. Nunca roxo com vermelho, né? Nunca, Põe uma roupa roxa com vermelho. Você viu na televisão, Agora, gente, observação importante, ó, que ficou apagada aqui. Ao combinar as cores, claro, né? Certifique-se de que elas floresçam na mesma época, senão vai aí você vai ter que verdinho. Aí o meu objetivo é a foto da Marilda também, do Busch. Veja só o impacto do roxo com o amarelo. Pá, né? Olha a diferença quando mistura aqui, ó. Você primeiro olha aqui, depois você vai olhar pra cá, né? Mas roxo com amarelo fica lindo. Agora o branco dá com tudo, né? Não é claro. Uma coisa de branco e verde, né? E aquele fundo também maravilhoso. O fundo lá, Eu misturaria tudo. Aí, linhotinho, ó, também o impacto aí do vermelho, né? Vermelho com verde. o sol faz, né, uma coisa maravilhosa para mudar as cores e realçar, né? Tem roxo lá em cima. E esse daí dá uma serenidade, uma tranquilidade, não é? Sim. Então veja que legal isso daí. Os delfínios, uns alhos escuros lá no final, e aqui na frente é o eríndio. Ó, essa planta já tem aqui agora, né, Célia? Eríndio. Já tem. Vânia, deixa eu só falar uma coisa. Fala. Uma vez a Dona Regina me disse uma coisa que eu levo muito nos meus projetos, principalmente quando tem escadas, caminhozinho. Ela falava para mim, assim, sempre fala, que as plantas claras, né, por exemplo, a cinerária, plantas mais caras, o cigônio, mas sempre colocar mais perto de caminho da iluminação, porque se você vai andar à noite no jardim, é uma planta que ela tem luz, então, reflete, né? que ela clareia. E as plantas com flores brancas também. Nós vamos mostrar isso agora aqui, sim. Muito bem colocado, Célia. Aqui é outra foto, ó, mostrando como é mais ou menos um azul, né? Só que veja, eu que queria mostrar para vocês é o seguinte,
as cores complementares, o vermelho e o verde, causando aquele impacto, pá, né? Você já vai direto ali no vermelho da rosa. E o azul ali, eu acho que ele está mais para o azul com o verde, que já é mais uma harmonia de cores análogas, então já é algo mais suave, mais tranquilo. Então, isso aí que eu queria mostrar para vocês, né? Nós não falamos nada sobre um jardim todo branco, né? Nesse jardim Sissinghurst tem um dos compartimentos do jardim, porque ele é todo dividido em quartos, em espaços assim delimitados pelas ruínas de muralhas, né? E um deles é todo branco. Então isso eu queria escutar um pouquinho de vocês, ó. Observem essa foto, a outra pode passar. E mais uma. Aí, ó, qual é a sensação dessa sensação do jardim todo branco? O que vocês acham O disso? espaço pequeno ele fica muito elegante, muito delicado. Mas quando ele é muito eu prefiro ver um jardim com vários tons de verde do que um jardim longo só com o verde e o branco, sabe? Agora, em espaço pequeno, eu acho muito elegante ter um campo assim que seja só Ilumina, né? as coisas brancas. Alguma outra observação? Então, a Vera falou outro aspecto. Elegância é uma característica, porque agora, ó, a gente sai do disco do Chevron, aí a gente vai pensar na cor sobre o aspecto psicológico, né? O que traz o branco para mim? Traz elegância, paz. Para mim, a primeira sensação, para mim, é de paz, tranquilidade. E outra característica para mim, porque o branco também lembra espiritualidade, né? Então, para mim, também traz alguma coisa assim, superior, assim, suprema. Oi? Será que é um... Olha, não é um dafodils, não é um delfínio. Delfínio também não é. Talvez um delfínio, essa aí não, né? Não é. Muito grossa. Eu não sei. Essa foto aí fui eu que tirei, né? Mas esse não é um jardim botânico, tá? É o Sissinghurst, então não tem identificação das plantas. Essa aí agora você me pergunta, eu tenho certeza do que seria. Esse é o jardim da Ana Terezinha. Para contornar cores que não contrastam bem, entremeie cores complementares, que é o que a gente falou, né? O verde com o vermelho, pá, ou o branco, que é o exemplo aqui da foto, né? O verde com o amarelo não é tão assim, você joga ali o branco já, o azul lá da lavanda com o amarelo também não é tão forte, né? Como seria o roxo. A utilização de plantas ornamentais pela folhagem também facilita a combinação das cores. Pode ir adiante. Aqui, ó, essa roxinha aí é uma dafodils. Dafodils não, desculpa, digitalis. Toda vez que eu falo digitalis, é uma digitalis a roxa. E veja como ficaria apagado, tá vendo? Se fosse só digitalis dentro desse contexto verde. Já o branco aí, a hortência, levantou. Olha, a hortência branca também é difícil, né? Eu não consegui. Você sabe que em casa eu consigo que ela fique branca, por quê? Porque se ela fica azul, o solo é ácido. Mas eu gosto sempre de usar o substrato da Forte, cujo pH é 7. Então fica branco. É bem assim. Mas daí você põe o bombril, então. A rosa aí você tem que... é calcário, né? A rosa é qualquer. O que você perguntou, Marisa? Outra coisa ácida sem ser o forte. Não, o neutro, né? O forte é o pH neutro. É neutro. Por isso, porque ele é um pH equilibrado. Bombril, bastante bombril usar. Aí é azul. Vou ver se eu consigo. Sim. Aqui, ó, então o branco, como o branco dá destaque, tá vendo? Ó, no meio das ações, outra foto da Marília, no Giverny. Linda aquela. Aí no Giverny também podia ser qualquer cor, né? É uma vontade, né?
né? Por mais que seja um jardim construído, mas parece... Esse é no Vasterival. Olha só, é a camélia, né? A branca e a vermelha. Olha só que contraste bacana. Esse é da Dona Regina. O branco, então, aí contornando o canteiro, né? Veja só, já levantou, já iluminou, como a Célia falou, já iluminou o canteiro. A folhagem que o Poulet Marx usava tanto, né? As marantas, essa maranta com... Aqui também da Dona Regina, o Amamelis, né? O Amamelis é uma planta fantástica. Primeiro pelo efeito de cor, né? E até depois pelas flores, que são pequenas, mas também são ornamentais. Né? A galhada dela é bonita, baixo. Cores e sombras afetam nossa percepção visual e podem ser usadas para se criar a ilusão de um jardim maior. Nesse sentido, utilize cores fortes e iluminadoras, como amarelo e branco, aí sério, na frente do canteiro, seguidas por vermelho e laranja, e no fundo azul. Tem uma foto aí da Marilda que é um exemplo disso. Marilda sabia que eu usava todas essas fotos da aliança. Então veja só, o branco aí na frente, o vermelho e rosa, o azul no fundo e o verde escurão. Com essa maravilha aí, e dá uma sensação de profundidade, não deu? É o escuro mais para trás. Sim. E o mais escuro atrás. Formas, agora vamos entrar nas formas. Trabalhe com as formas pensando o espaço vertical e horizontal. Muito importante, né? Isso dá movimento também no jardim. As copas de árvores podem apresentar formas arredondadas, ovais, colunares, piramidais, niveliformes. Fazer uso disso. Os arbustos podem ter seus ramos eretos ou espalhados. Podem ser mais ou menos entonceirados. Podem ser colunares ou arredondados. Também variam as formas das folhas, caules, flores e frutos. Se pensar, muita coisa para a gente combinar, né? Para combinar e explorar. Vamos adiante? Aí é só, veja bem, ó, tudo aí, só verde, olha que maravilha, né? São tons diferentes. Esse é no sítio do Poulet Marx, né? Além dos tons, as texturas, as formas, né? O Poulet Marx usava muito bem isso, ó. Agora volta aí um pouquinho, Bel. Como foi importante aqui nesse exemplo, ele trabalhava muito com maciços, o Poulet Marx, né? Porque se isso tivesse tudo misturado, não é que ficaria feio, mas a gente não perceberia as diferenças entre as plantas, né? É por conta da cor, né? É verde só a cor. E eu acho que a maior importância do Poulet Marx foi ter colocado essas plantas brasileiras. Sim, sem dúvida. Sim. E a exuberância do tamanho. Sim, porque até então, antes do Poulet Marx, nós copiávamos muitos modelos europeus, né? Ou era francês ou era inglês. Pode seguir. E muitas vezes a gente fica lá, na nossa casa, né? Eu me penitenciando esses dias. Eu estou lá insistindo com o meu jasmim, que fica na frente da casa, a gardênia, porque eu acho legal chegar e ter as boas-vindas do perfume, né? Mas quando eu voltei de viagem, estava totalmente tomado por aquele fungo cinza que vai secando, né? Daí, como eu não vou usar veneno, né? Lá fui eu com VAP, todo aquele esforço enorme, agora que ele está brotando. Esses dias eu falei para meu marido, por que eu não encho de calhandra aí na frente, aquela calhandra rosa que vai fazer? Nossa, ela fica bem resolvida o ano inteiro com flor, né? Mas aí, deixa eu voltar só para explicar. Ela explorando a forma aí, a nossa mestra, né? Esses dois ácidos, ó. É linda essa Ficou maravilhoso. Aqui também é o jardim lá do Demons Garden, ele explorando aqui. Essa planta aqui, Célia, muito legal, Fagus. Eu gosto de planta assim meio Fagus silvática, porque é Atropurpurea pendente. Então ela faz assim, ó, um cogumelo, né? E cai, olha, e chega no outono, é aquela cor bronze, e no inverno, como é descido, é totalmente só aqueles galhos, assim, muito legal. Como é o nome dela? Fagus silvática, purpureum
pêndula. Puta, mas existe no Brasil isso? Não sei. Ela é muito comum na Europa, gente. Na Europa. Vamos plantar aqui quaresmeira, manacá. Vamos ver. Aí. Aqui também essa mistura aí de folhagem, o acanto grego com, eu acho que atrás ali é o rododendro, aqui são prímulas e ali uma conífera, trabalhando essas diferentes texturas. Olha que bacana, né? Cansou, meu? Não, eu quero ver a hora daqui. Então, aqui o nosso rododendro, né? Nosso conhecido aí. E veja, eu quero fazer um comentário sobre o rododendro. Eu tenho rododendro na minha casa e quando eu cheguei, também de viagem, o jardim estava muito diferente, o rododendro estava cheiaço, assim, até lá embaixo. Né? Aí eu, meu Deus do céu, mas esse rododendro ali no chão. Peguei o poder, deixei o tronquinho dele assim, meio assim. Daí eu comecei a ver aqui esse jardim e depois eu fui analisando e falei assim, o rododendro ele tem um movimento próprio. Esse movimento largado, solto, ele é bem interessante, né? Então, não vamos nós assim naquela planta que tem sua escultura própria, seu desenho próprio, a gente querer mudar. Lá no Faxinal do Céu, os rododendros vão crescer Até o chão. Mas vocês vão ver uns no Casterival que não são assim. Aqui é outro exemplo do rododendro. Bem solto, esse aqui é o Garden em Londres. Você pode seguir, mas... Também que o Garden, ó, a variedade de rododendro, aquele mini, tudo quanto é tipo, tudo quanto é cor de rododendro. E olha como dá um efeito legal, né? Cada um com seu movimento próprio, nada de podado, tudo solto. Aqui é o rododendro. E o que é um rododendro gigante? Que no Parque Vasterival, a princesa Greta explorou o efeito de tronco, que a gente falou. Então ela tirou tudo. Tá? Ou também, Nossa, mas antigo. então a flor está lá em cima, ó, tá lá em cima na copa. Eu consegui isso aí tem 100 anos para ser. E aqui é um ácero conspicium também no Parque da Princesa, que ela fazia uso também explorando o quê? O efeito de caule também. Tá, o ácero é bonito também, né? Mas é um caule bem interessante. Pode seguir, Maria. Às vezes trava. Você quer seguir, mas não vai, né? Então, nesse caso aí, o que eu queria mostrar? Quando não tem a forma da árvore dando movimento e com o desenho próprio dela, ou um beriforme, ou colunar, aqueles todos exemplos que nós vemos, tem a opção dos arcos. Olha que bacana. Foto da Marinha. Aí as formas também, da bromélia e o cordyline, né? Pode ser uma. E as texturas. Use espécies que apresentem superfícies contrastantes. Considere as folhas, tronco, frutos e flores. O que aconteceu? Mas então você está encerrando a palestra. Calma, Maria, calma. Essa que veio agora, viu? Então, os efeitos de folhas aí, olha. É o filodendro, a bromélia, liriópia. E o liriópia ficando dourado assim, né? Olha lá. E fora o que? Essa construção que ele fez com pedra aí, que ficou muito linda também, né? No sítio do Bulemax. Aqui o jardim da Dona Regina, né? Esse é o gengibre variegata, né? E ali tem o camarão vermelho, ó. E ficou bem legal isso que ela fez. O jardim da Anete. Então aí, ó, olha que linda ali, né? O efeito da bromélia. Esse abutilon maravilhoso aqui, a nossa nativa, que a gente deve plantar bastante. Vai um monte de beija-flor. Abutilon fazendo bem. Abutilon. Olha, eu comprei um maravilhoso. Vocês compraram?
do senhor Abutilon? Nossa, gente, todo dia eu vejo flor naquele Abutilon, fantástico. Eu de plantar, né? Fantástico. Não adianta comprar mais nada. Pode ir, Maria. Aí o efeito de tronco, aí de uma camélia, hein? E o tapete que ela forma, né? Sim. Gente, veja que interessante essa poda na camélia, né? Só podia ser no Parque da Princesa. Né? Pode seguir. Esse é do Sissinghurst também, ó. Quis mostrar esse efeito, né? Do copo de leite, o capim do lado, ó, que legal que ficou essa composição. Não dá, queria muita foto. Ah, é? É? Olha lá o temperinho ali, ó. Aí, esse aqui, gente, essa textura desse capim aqui dá uma vontade de passar uma escova, não dá essa foto? Aqui é a atuação Marlene. Mas ele é corta, ele é cortante. Vai passar lá, aquele preto ali, nenhum deles, né? Aqui nós falamos muito sobre A textura, rústico contra o delicado, áspero contra o liso, brilhante contra o opaco, duro contra o macio. Pode seguir, Maria. Então, Jardim da Jussara, aí a Nandina com um alecrim australiano e o liriope na Jussara, bonito, certo? Então, formou um contraste muito legal, né? E assim, uma dica de paisagista, uma delas só que eu vou adiantar é: evite gramados em áreas pequenas. Eu acho que o Jardim da Jussara, eu posso fazer um elogio porque não é dela, quem o projeto é da Luciana Brandão, ela só cuida. Então, ela conseguiu trabalhar muito bem forração sem usar grana. Muito legal. Quando não tem Pode cachorro, seguir, mas tem Maria. cachorro não dá. Com cachorro. Pet, na verdade, pet. Olha aí como é que ficou legal a Nandina, né? É a Nandina que tem um efeito lindinho de flor e de fruto, né, Jussara? O alecrim australiano. Eu gosto. Eu adoro. Eu também achei. E a Luciana Brandão, paisagista, é uma pessoa feliz, viu, Célia? Porque tem uma jardinista de primeira cuidando do projeto dela. Ela falou pra mim esses dias, ela, Célia, o jardim não tem mais minha assinatura, Não, que nem o alecrim australiano, essa é a terceira planta que eu coloco ali, porque ela colocou a siriça, que é uma planta bem lindinha, porque eu falei para ela, eu não quero um buchinho do projeto. Aí ela colocou a siriça é uma planta linda, mas pegou um fungo. Tirei a siriça, tirei toda a terra, limpei, plantei aquela cerejinha, uma que dá uma frutinha vermelhinha. Também pegou fungo. Agora plantei o alecrim australiano. Tá indo bem, né? Mais Tá indo resistente, bem. né? Mais Só que resistente. o alecrim australiano é uma planta que ela cresce bastante. Bastante. Então eu vou ter que ir podando. Podando. Só que quando você vai fazendo a poda, você tira a flor. Porque se você deixar ela ficar grande, você já teve alecrim australiano no teu jardim, né? Ficou enorme, Ficou lindo. bem grande. A Marilda também tem. Tem, ó. E ele depois vai ficando com os galhos secos embaixo. E no meio, quando a gente poda, daí não fica legal. Então eu não sei o que tá deixando. Mas, por enquanto, tá maravilhoso, Jussara. Vamos ver. Continuando, né? Aqui outro contraste muito legal. Achei que foi muito feliz essa combinação aí. Que nem aí, por exemplo, é o jardim da Luciana. Eu não mexi em nada, porque como eu gosto dessa composição que ela colocou, isso aí está há 12 anos. E veja, a babosa floresce no inverno e a russélia o ano todo, né, Jussara? Sim. Atrai um monte de beija-flor. As cores vão ficar bem bonitas. Eu A Lucélia eu achei vermelhinha esse com a... jardim da tua casa, esses tempos conversei com a Luciana sobre isso, que ela explorou um potencial num lugar pequeno, onde você se fosse outra pessoa, ia dizer 4 coisinhas ali no cantinho, e você transformou uma floresta, né? Exatamente. Depois ele foi pegando Você gosto. falou alguma coisa importante. Partiria muito mais para o conceito de simplicidade, né? Vamos Isso. usar pouca Isso. variedade de plantas e não a variedade que ela tem. Ele é diverso, ele é nobre, ele é elegante, mas eu tenho uma frase do Rubens Alves, até abri aqui, que eu estou nos meus projetos.
É claro que você, por causa do Sejar, que aqui a mulherada gosta, né? Mas a gente atende pessoas que não têm convívio com a planta. Então, dizer assim, que não tem jardins por dentro, quem só tem jardins por dentro, quem não tem jardins por dentro, não planta jardins por fora e nem passeia por eles. Então, eu adoro essa frase, porque às vezes a pessoa está falando, eu quero fazer um jardim, e depois que faz, se apaixona, vira expert e tira, porque você, né, que vai conhecendo, vai pondo, vai fazendo a sala, tem tantos jardins aqui que às vezes eu fico vendo, e eu tenho clientes minhas que depois viraram, não está tão logo. Estudar a planta. O triste, Célia, é quando é o contrário, né? Contrata um paisagista famoso, coloca plantas ornamentais caríssimas para mostrar que pôs no jardim dele e depois o jardim se descaracteriza em 1, 2 anos, não tem mais nada. Já querem tudo grande, tudo assim. Muda completamente. Aqui também o rústico quanto o delicado ali, ó, ficou muito bacana também com Aí ele, ó. tudo o que ela colocou. Ela colocou e ficou e deu certo, né? Então, sem cor. Muito feliz. E a cor da folhagem, ó, né? Do liriópio iluminando aqui, porque esse é aquele variegata, né? Segue então. Essa casa aqui era do Pablo Neruda, gente. Santiago. Então, o que eu achei muito legal foi a babosa com a crássula. Pena que a crássula aqui não floresce desse jeito. Alguém tem crássula que tenha florescido? Floresce. Floresce? Esses dias eu vi eu parei para ver duas árvores. Havia que árvore interessante que eu nunca vi, que eu fui olhar, era crássula. Agora é difícil aqui, né, Célia? Não sei se é questão de clima, né? Porque lá o clima é muito mais seco que o nosso. Lá no RF, lá no Rogério, ele tem cápsula dentro da estufa. É coisa mais linda, florida. Ah, tá, mas na estufa, né? Porque eu tenho crássula também, nunca floresceu. Mas ela demora muito para vir a flor. E além de que demora. Então tá, mas ó, uma combinação legal, né? Pode seguir. Aqui também, lá no jardim do Pablo Neruda, né? Aqui é chefleira com o acanto, ó. Ficou legal a folhagem tão, a do acanto tão macia, tão brilhante, né? Pode ir adiante, né? Então, além disso tudo que nós vimos, né, tá a diferença de textura, volume, altura, forma, mas como é que nós vamos combinar isso? Então, aquele paisagista que eu citei, John Brooks, ele dá uma dica, né, de composição, que num canteiro grande, mais ou menos dentro do raciocínio do que fazia a princesa Greta e que a dona Regina também ensina a gente, ó. Num canteiro grande, comece pelas especiais. Ou é uma folhagem significativa, expressiva, ou é alguma coisa que seja o ponto focal. Depois vem o esqueleto, que é o green background, ao longo do ano todo. Proteção para o vento, aqui não é tão sério, mas na Inglaterra é muito sério, né? E moldura para o jardim. Dica, uso de nativas, isso vale para gente. Esse esqueleto vai dar aquela estrutura no meu jardim para ter sempre alguma vegetação, independentemente da época do ano. As decorativas surgem no jardim logo após o esqueleto. Exemplo, arbustos floríferos, cuidado na escolha das folhagens e formas, e capim, pode entrar os capins aí também. Glamour, que são as herbáceas perenes com flores, e ou folhagens decorativas, primavera e verão. E o preenchimento, que em geral aí entram aquelas transitórias, né? Que você acaba mudando conforme a estação. Que quanto menos a gente usar, melhor, né? Então, seguindo. Aí mais ou menos, isso daí eu que coloquei dentro de uma foto lá no jardim do John Brooks, né? Então, como prima dona, primeiro o esqueleto, que é aquela toda estrutura verde atrás, e eu acho que vai entrar até o fórmio ali, porque o fórmio também se comporta
de maneira uniforme durante todo o ano, né? Aí vem a prima dona, que aí eu acho que ele pensou em duas opções. Ele usou aqui essa hortênsia, né? Eles falam hydrangea lá, que essa é uma especial, que tem uma altura e uma florada bem interessante. E ali à direita, na verdade, é o rododendro, que eu coloquei prima dona também, mas que floresce em outra época. Talvez, então, a intenção dele tenha sido essa. Sempre que é frouxo. Decorativo, logo na sequência. Logo na sequência, que são plantas que também mantêm uma certa estrutura durante o ano, você não vai tirar muito, né? A glamour, aqui embaixo, que dão aquele colorido, aquelas flores bonitas, em geral as herbáceas perenes também. O que vai acontecer no inverno lá? Elas desaparecem, mas depois elas voltam. Até a hosta aqui, ó. A hosta ela desaparece totalmente no inverno, depois ela fica aqui, o rizoma, e ela volta depois. E o preenchimento, que muitas vezes são sementes, né? São as plantas sazonais. Aqui o Parque da Princesa, lembrando como que ela trabalhava esses canteiros, né? Começando pelas árvores, aí vinham os arbustos, aí as outras flores mais baixas, e aí ficavam sempre alguns espaços para preenchimento. Agora vamos nas dicas dos paisagistas. Já estamos na penúltima parte, mas... Observe a natureza. Guarde o que tem no bioma ao seu entorno. Evite a criação de jardins alienígenas à paisagem. A gente viu muito isso, eu e a Marilise, quando nós vamos mostrar o último jardim aí. Quando nós saímos de um estilo de jardim ultra natural e aí na fronteira com o vizinho, que não tem separação, não tem muro nem nada, vem um jardim ali com as iresinhas, tudo retinha, põe umas coisinhas, dá um choque, né? Choque. Evite jardins minimalistas. Vocês jardianas não gostam, né? Não. Podemos fazer jardins em lotes de menos de 1.000 metros quadrados, com mais de 150 espécies, mesmo com 50% da área sendo grão. Pode-se garantir que pelo menos 20 espécies estarão florescendo no mesmo mês, sem recorrer ao uso de floríferas anuais, que a gente também deve evitar. Quem diz isso é o Tony Vargas. As floras não vão gostar disso. O paisagismo é dinâmico. Isso a gente sente no nosso jardim, né, Maria? O paisagismo é dinâmico, a natureza é dinâmica. Ao implementar um jardim, considere as espécies que já existem, as que estão nascendo espontaneamente, que muitas vezes são uma surpresa bem agradável, e as que serão implantadas. Ao usar caminhos entre a porta de entrada da casa e o portão de acesso à rua, procure torná-los sinuosos e não linhas retas. São os movimentos orgânicos, né? São mais naturais, têm mais a ver com o jardim. Evite o uso de círculos, retângulos, quadrados, triângulos e formas geométricas em geral. Faça jardins sem fronteiras. E como fazer esses jardins hoje, quando nós precisamos usar muros, né? Muros ou grades? Podemos dissimulá-los com vegetação. Faça um jardim estético, mas produtivo. Evite gramados e flores anuais. Tenha local com água. Então veja bem, ó, ali à esquerda nós temos uma horta que é da Ana Terezinha, à direita é framboesa da Verônica, né? Pode ser. E aqui é o jardim da Jussara. Olha que bacana. Ela pôs um almeirão e no fundo maranta, né, Jussara? Olha que delícia. Você já sai colhendo aqui, ó, pro almoço. E já... Eu não plantei nada desse almeirão. E é maravilhoso. Agora, cá entre nós, Jussara, isso daqui não foi a Luciana Brandão, né? Não. E olha que movimento que você deu nesse almeirão. O almeirão da Karen. Da Karen? Então pode ir. 2 pontinhas dela. A água, né? Tem a água no jardim, que eu lavo da Dona Regina alguns anos atrás que eu fotografei. Pode seguir.
Atraia a fauna. Nós falamos isso no jardim, né? Não é só flora e fauna. Recicle a matéria orgânica. Não tenha pressa. A foto da esquerda é da Jussara, da direita eu acho que é da Neuci ou da Marilise? Neuci. Esse aqui é o projeto da Fazenda Marambaia que eu comentei com vocês de Bulemar. Então, ele foi premiado com esse projeto na segunda Bienal de São Paulo, em 1953. E ele recebeu, na época, nessa fazenda, ele não, né? A Odete Monteiro, que eu acho que era dona da fazenda, não sei hoje, recebeu o arquiteto da escola de Bauhaus, na Alemanha, que ficou maravilhado com a integração natureza, olha só a mata, e jardim. Fantástico esse projeto. Ó, formas orgânicas, plantas brasileiras e um colorido lindo. Sem conflitar, né, com a natureza. Na mesma fazenda, tá? Ele desviou um rio, córrego que passa na fazenda e fez um lago, aquele lago. Então é isso. Agora, a última parte da palestra, Maria. Jardim nativo. Tá? Imita a natureza com o maior grau de fidelidade possível. Procura utilizar espécies nativas do bioma e ecossistema onde está inserido. Conserva biodiversidade e permite sua renovação espontânea. Rompe com alguns paradigmas estéticos convencionais, como ordem, harmonia e simetria, herdados do conceito de beleza greco-romana. A natureza é caótica, assimétrica, desordenada e mutante. Vamos seguir. Eu não sei se vocês prestaram atenção no desenho. Esse desenho é conhecido de muita gente, né? Volta um pouquinho, Marilda. Não sei se vocês observaram, aqui é o jardim, ó, todo podadinho, tudo certinho, e a criancinha ela sobe no muro para olhar o jardim da vizinha e fica encantada com a fauna, a flora. Por que usar nativas? Primeiro, elas são lindinhas, né? E elas vão muito bem no jardim, muito bem resolvidas, dão muito menos trabalho. Alguns exemplos delas. Fotos aí da Neuci, da Jussara, da Marilise. Foto tua, essa do Jussara. Plantas nativas, fácil manutenção. Essa é a Tibuquina mutabilis, né? Conservação da biodiversidade. Agentes polinizadores conseguem trabalhar de forma mais intensa e proveitosa. E como isso é importante? Todos sabem o caso da espatódia? Não? Sim. Aquela árvore maravilhosa, exótica, cujas flores são venenosas para as nossas abelhas. Para as abelhas, né? Para nossas abelhas sem ferrão e para os beija-flores também. Já tem estudos que mostram que elas são tóxicas. Então, ó, mais um motivo para... Tem um monte para cidade dentro. Então, em Araucária proibiu, né? Araucária proibiu, Santa Catarina está proibida. Agentes, já falei, essencial para a manutenção da qualidade de vida nas cidades, garantem a sobrevivência e conforto da fauna local. Então aqui começa a nossa visita, fotos da Marilise, a maioria delas. Essa acho que é sua, Marilise. Essa é sua. Jardim Nativo. Nós visitamos esse jardim do Oswaldo Navarro. Quem é o Oswaldo Navarro? Arquiteto, que trabalhou muitos anos no IPUC, foi presidente do IPUC, e ele, na década de 70, comprou uma área de reserva florestal, e no meio dessa reserva ele construiu a casa dele. Então trata-se de uma reserva particular do patrimônio natural municipal, localizada no Pilarzinho, em área de 6 mil metros quadrados. O que significa essa RPPNM? O Oswaldo Navarro, ele tem um compromisso perante o governo de manter essa vegetação e manter a renovação dela. Porque ele comprou esse bosque, mas ele precisa se renovar, né? Porque as árvores vão ficando velhas, caem daí.
E daí as plantas que estão vindo espontaneamente vão substituindo. Área adquirida na década de 70, a casa foi projetada pelo Navarro. É uma região de fundo de vale, cuja diferença de altitude entre o ponto mais baixo e a área onde está localizada a casa é de 25 metros. Pode seguir. Uma das características do jardim nativo, as construções são mimetizadas, como acontece aí na casa do Oswaldo Navarro. Olha que integração de construção que foi feita com madeira natural. Ele comprou essa casa, desmontou, porque são todas madeiras que encaixam, uma sarandua, né? As madeiras são encaixadas, aí ele encaixou e fez essa casa que hoje é uma área de pizzaria, não sei, ele recebe os amigos, né? Tem um quarto em cima, Tem um quarto em cima, uma casa de hóspede que dá vontade de ficar, né, Marília? Aqui ele tem um problema, que a sociedade SP, Sociedade de Pesquisa da Vida Selvagem e Educação Ambiental. Foi através dessa sociedade, de um livro que eles publicaram e venderam aqui no Sejat, que nós chegamos até a casa do Oswaldo Navarro, porque ele está citado neste livro. Então aí, uma das recomendações, porque ele tem um compromisso de manter essa mata, né? Porque ele não paga IPTU, ele paga 0 de IPTU. Se ele não mantiver isso, depois ele vai ter que indenizar o Estado, a prefeitura no caso. Tem pileia aí, tá vendo essa vegetação de cobertura? Ele tem que manter isso sob controle, porque ela é uma planta... Não é considerada bem invasora, mas ela é exótica, né? E ela sendo exótica e ela assumindo o lugar das nativas que estão por vir, vai matando, vai sufocando e não tem a renovação. Ela caminha, né? Ela caminha. E fica alta também. Fica alta. Então ele tem quantas pessoas? Lá, não, ele parece que nem tem ninguém. Pode seguir, Maria. Mas os caras podem tudo isso. Então aqui, ó, essa também é a casa dele, ó. Pode mandar passar. Aqui estamos nós dois mimetizados, ó, os cabelinhos brancos, eu vou colocar. Aí é o outro ali, pode passar outro, Maria. Mas e como é que ele repõe essa casa? E aqui, olha como fica bem também a casa dele mimetizada, né? Tá no meio. Ele abriu uma clareira, na verdade, assim, onde ele fez a casa. Agora é incrível, porque a casa é super bem iluminada, né? Aqui à esquerda é a entrada da casa. Eu queria morar nessa casa, minha família. E lá em cima. A Marilise não queria ir embora, sabe? Eu querendo ir embora, né, Marilise? Lá em cima também. Pois é. Não, lá em cima. Lá em cima, Pode falar. lá em cima são telas que fazem sombra, porque ali tem um telhado de vidro. Então ele postou umas telas propositalmente para a incidência do sol não ser muito forte. Tudo pensado. É o jardim de inverno. Fantástico. Pode seguir. Isso que é usar bem os talentos e o conhecimento, né? Ó, outra característica do jardim nativo, uniformidade nos materiais usados, né? Materiais o mais natural possível, tronco de eucalipto, dormentes, pedra bruta, reaproveitamento da madeira de árvores caídas espontaneamente. Isso é bambu. É um corrimão que ele fez, ó. Ele que fez. Ele que fez, olha. Ali é os ferros de construção, segurando, né? E é um corrimão para ele descer essa escada. E quando é que nós vamos lá? Esse é o plano de manejo da área onde ele mora. Essa parte aqui é o pavimento, né? Essa aqui. Ali a construção da casa, e ele imaginou o quê? Como se fosse uma fatia de bolo, que ele tivesse dado umas dentadas. Essas dentadas ali, ó, são por onde entra a luz. Então a casa tem muita luz natural. É super agradável. Todos esses pontos verdes, ó, são árvores nativas, a grande maioria, tá vendo? Ó? E as exóticas são somente os pontos vermelhos. Né? Tem ponte lá no lado, porque ali no fundo, lá no fundo tem um córrego que corta e tem um lago ali na frente que ele construiu. E a trilha, ó, tá vendo isso aqui é trilha. É só por aqui que a gente pode caminhar. Quem vai visitar lá, e é bem estreitinho. A casa dele está onde? A
Casa dele é assim. Ah, que o vermelho era ponte. Não, ponte lá, ó, no azul. Ah, tá. Agora veja, gente, por que essa trilha tão estreitinha assim, ó, cortando o bosque inteiro? Porque é área de preservação. Exatamente. Porque você só pode pisar ali. Se você pisar no restante, tanto é que criança vai lá com bola, ou quer sair andando ali, não deixa. E outra coisa, não pode ter pet, nem gato, nem cachorro. Porque eles não são nativos. Então eles causam distúrbio ao ambiente. Eles espantam a fauna, é verdade. Mata, às vezes mata passarinho. Então pode seguir, mas Ficou cuidando, não comeu, é isso mesmo, não pode ter. Tanto é que ele acabou com os pets. Apareceu um gatinho lá que eu acho que nem é dele, né? Porque ele tinha pet, mas quando ele teve essa vistoria, essa autorização para transformar nessa reserva, né? E ter isenção total do IPTU, ele se comprometeu também a não ter nem cachorro, nem gato. Não pode ter. num cantinho ali. Não pode. O problema daí é manter o que mais que tem lá? Destaca-se pela produção de frutos, porque tem mais. 48 espécies de plantas nativas catalogadas, dentre essas, aroeiras, cangás, guaicá, jaborandi, que é esse aí da foto. Todas essas plantas, gente, com propriedades medicinais, é fantástico. Com frutos comestíveis, não só pela fauna, mas também pelos humanos. Então é algo assim maravilhoso. Seguindo, né? Essa é uma das plantas, olha, Leandra subseriata. A folha é bem parecida com a da quaresmeira, né? A da tibuquina. E olha só ela no lago, como está bonita. O cipós. Isso que é lago, né? As marantas naturais, filodendro natural, bromélia natural, orquídea na árvore. Pode seguir. Eu não boto nem de criança. Aí a bromélia também nativa, ó. As crianças dele cresceram. Pode seguir. Também parte da vegetação, ó, é aquela samambaia muito bonita. E essa justiça rosa, ó. Essa justiça rosa, gente, ela vai bem na sombra, em lugares de sombra. E a vermelha já precisa pleno sombra. E tem a amarela. Tem a amarela, tem a branca. Tem a branca. Pode ir adiante, Maria. E a aroeira, né, que a gente conhece as propriedades, a pimenta rosa, né, não só como pimenta, mas o fruto é comestível, a pimenta se precisa secar, né? E ela tem também propriedades anti-inflamatórias. E ele que faz Essas plaquinhas de identificação. Ele recorta o alumínio, ele printa, ele Oi? Essa parece grava. Mas essa daí eu coloquei a foto da copa, porque a gente tirou, a gente não conseguia tirar a copa, porque também tinha incidência do sol, né? Ficava parece a dízia. Parece um pouco, parece um pouco. Pode seguir. Essa é outra nativa que tem lá, que tem muita propriedade medicinal. Os índios usam a casca dessa árvore para fazer emplasto. Diz que ele puxa furúnculo. Mas tem muitos estudos sobre as propriedades dessas plantas nativas, sabe? Todas com propriedades medicinais. Caingá. E a frutinha, a fruta é bem parecida. É bem parecida. Mas o eu é o caingá. É chegar no dia. Pode ir. Olha, só as aves que tem lá, 50 espécies de aves. Pavora, ponga, tucana de bico verde, jacu, saíra preciosa, gralha azul. Várias espécies de beija-flores, com destaque para o preto, de fonte violeta e de papo branco. Pode seguir. Alguns mamíferos, como gambá de orelha branca, tatu, galinha, sagui, além de roedores como semeré. Veja essa foto aí, foi até o Navarro que me mandou, mas está com os filhotinhos.
Conseguem ver? Filhotinho. Então ele tira da varanda dele, gente, essas fotos. Pode seguir. Essa é a entrada da casa, agora nós vamos entrar na casa, tá? Finalmente. Entrada da casa. Uma escada ali. Essa é a maquete, ó. Então, como eu falei, é uma fatia de bolo. Ali no centro é um jardim de inverno. E nesses lugares que tem as bordidas, é por onde é a incidência da luz. Pode seguir. Esse é um naval. Olha lá o jardim de inverno. Pode seguir. Então, volta logo na entrada, que é a mesa dele, que é o escritório ali, a foto dele, esse moreno jovem aí, ao lado do Burle Marx e o Saul Raiz. Então foi interessante porque ele conviveu com o Burle Marx quando ele trabalhava no IPUC. Saul Raiz escutou bastante o Burle Marx. E uma vez o Navarro levou o Burle Marx na casa dele e perguntou: o que você acha que eu faço aqui no jardim? Ele olhou para ele e falou: nada. Pode seguir. Então aqui, olha, é o jardim de inverno dele. Esse vidro é ele que limpa, a gente ficou impressionado. Ele me mandou uma foto, acho que eu não pus aqui, dele no vidro. Tem uma foto dele no vidro. Tem uma estrutura, quando eu falei, subi e falei, meu Deus do céu. Pode seguir. Então, essa é a sala, olha. E na sequência, ela é toda ladeada por vidros, ó, e você está no meio da vegetação. Então tem a foto da sequência aqui, o tucano de bico verde está batendo na janela. Que idade tem o cidadão? Olha aí o tucano. Essa foto ele me mandou, ó, depois que a gente foi lá visitar, dizendo que era pra gente colocar na palestra o tucano batendo na janela da sala. Ele gosta, né? Pode seguir. Que idade ele tem? Aí, ó. Eu não sei, 70 e pouco? Que mais? Mais? Ali dos vidros? Acho que não tem mais, não. Eu falei pro meu marido, agora tem que subir no teto aqui na lareira. Olha lá, ó, toda essa vegetação. Então não precisa nada, né, gente? Não precisa quadra, não precisa nada. Ó. Pode seguir, marido. Aí, ó, esse é o deck, então a gente ficou um bom tempo ali. E eu não queria ir embora, a Maria Espanha, a gente ia comer. Ele tem que Era um almoçar. pimenta, era um Eu falei, pimenta. vocês têm que almoçar. Ele não convidou para almoçar. Gente, olha, veja bem que interessante. Ele está fazendo uma coisa aí, o que é? Ele está alimentando os pássaros. Muito legal, eu e a Marilisa achamos mó barato, porque a gente sentou lá e ficou vendo toda aquela bicharada. Mas a Sociedade de Pesquisa Não quer. de Vida Selvagem e Educação Ambiental diz que você não pode fazer isso. Ela diz que num jardim nativo, para você atrair a fauna, você tem que plantar frutíferas que atraiam a fauna, né? Então vamos plantar araçá, vamos plantar pitanga, ele tem um tá? Mas ele quer vir pertinho ali, né? Esse é o deck, ó, esse projeto assim na mata. Pode seguir com ele. Olha aí a foto do que aparece aí, né? Isso que aparece nesse comedor. Esse comedor dele é super bem bolado, né, Marilisa? Porque é uma estrutura de ferro que ele projetou. E aí ele abre como se fosse um leque. E aquele leque, então, fica na frente das visitas que estão na varanda ou na sala. E os bichos chegam tudo ali. Ai, que delícia. Então você está esperando o churrasco que ele está assando e está vendo jacu, está vendo tucano do bico verde, está vendo sagui, está vendo tudo. Pode seguir. Mas, Vânia, Essa é a foto da Marilisa. como é que o SPDS soube do alimentador dos pássaros? Porque eles foram lá visitar. Mas eles foram ver, eles viram, estavam expostos? Não, eles foram visitar a casa. Porque para ele ter autorização e essa isenção, ele tem que ser vistoriado, né? Sim, e daí eles viram Eles viram. comportamento.
Mas é super bem bolado. Olha aqui, ó. Tudo que chega lá. Esse é qual, Maria? Pica-pau verde barrado, né, Nelson? Essas são as fotos do Navarro. Aí ele coloca ali, né? Ele coloca a banana, tá vendo ali, ó? Só coloca isso aí. Pode seguir, Maria. Olha aí. Olha só, os jacuzzi posando pra foto. Pode seguir, Bel. Tudo isso que a gente vê da sala. Essa aí é um vídeo, É a varanda da cozinha, né? A varanda da cozinha. Essa é a varanda da cozinha. Olha lá. Ai, que legal. Agora vocês vão assistir um pouquinho como se estivessem na casa do Navarro. Isso aí, já vamos ver. Nós estávamos lá, olhando. Nós estávamos aí. Não está escutando a nossa conversa, porque está gravada a nossa conversa. Mas é muito desconfortável para ele andar só em caixinha. Pode deixar que ele vai abrir. Olha a vegetação nas árvores, gente. Espanta, né? Em casa. É cachorro nada, né? Meu labrador. Ele está indo em direção ao corredor. Mas eu acho que ele agora vai dar um salto. Ele vai subir. Ele vai subir. Pode seguir, Maria. Tem mais um videozinho curto. Bem legal. Não? Esse aí já foi. Esse já foi. Aí é outro vídeo. É o Navarro tocando. Ele toca para atrair os bichos. Para nós, né? Essa foi demais. Muito legal. Incrível. Nunca tive um lugar assim. Uma casa. O que torna legal é esse conjunto, né? Flora, fauna. Aí de novo, fazer outro vídeo. Agora já que ver as coisas. Ele mandou. Só que está invertido, não sei se é o macaco, tá vendo os bichos ali no corredor? E a mulher dele gosta dessa? Quem disse que ela tem mulher? Tem, nós conhecemos. Eu não sei se ela gosta, eu adoramos, vai, mas Não aparece em lugar nenhum. Não, mas ela saiu. Maria, não. Bom, jardim tem que ter água. E tem um lago lá. Ó. Essa foto da Marilisa eu achei demais. O que vocês acharam? E nós dois refletidos lá no lago. Muito bem legal. O cara deve ser uma... Gente, olha que riqueza de vegetação. E tem os peixes ali, não sei se vocês conseguem ver. Pode ir para o último, mas eu não acho que é. Agora esse é um filmezinho rápido. Só um filmezinho do barulho da água. Então, esse
gente? O que somos nós nesse contexto todo? Acho que nós somos um pouco de tudo, né? Essa água nasce na propriedade dele? Essa água é um córrego, e agora isso daí ele que bolou, porque ele falou assim pra gente, olha, fale uma palavra mágica. Quando a gente falou, ele abriu a comporta ali e a água desceu. Mas porque a água pode ser poluída. Ele tem filtro, ele tem filtro. Isso foi muito bem lembrado. Ele tem filtro porque ele tem uma porção de peixe. Se ele não cuidar da qualidade dessa água, Porque você vem de fora, né? E ele fez essas cachoeiras assim para diminuir a velocidade da água quando tem enchente. Então, por isso que ele tem essas cachoeiras, né, para não ter problema de erosão. Essa é a bibliografia, no fundo a outra anterior. Essa daí é a bibliografia numa foto da Leuci, tá? Gente, olha, muito obrigada pela atenção. Eu só quero dizer para vocês o seguinte, né? Onde ficamos nós nisso tudo, né? Nós somos jardinistas, nós somos paisagistas, mas uma coisa eu tenho certeza. Eu acho que nós somos um pouco do instrumento de Deus no trabalho do dia a dia no nosso jardim. E eu me sinto, quando eu estou no jardim, não sei se vocês, como estivesse prestando uma homenagem e reverenciando o Criador.